Começando. Eu já tô no ar? Boa noite. Sim, boa noite, pessoal. Nós estamos aqui ao vivo no programa Novo Olhar Informa. Nós, da comunidade terapêutica Novo Olhar, estamos muito felizes hoje com a gentileza do Dr. Estevão. Ele que é médico psiquiatra, ele é médico psiquiatra, mestre em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, médico psiquiatra e psiquiatra florense, diretor de ética da Associação Brasileira de Estimulação Cerebral, diretor clínico da Progamine Estimulação Magnética Transcraniana, diretor clínico da Clínica Carandá e vice-presidente do Conselho Estadual de Política sobre Drogas, o SEAD. Gente, é pelo SEAD que eu conheci o Dr. Estevão, e quem me conhece sabe, né? Meu nome é Thalita Rolim, eu sou conselheira do Comad aqui de Dourados e sou voluntária na comunidade terapêutica Novo Olhar, né? Nós acolhemos pessoas usuárias de drogas aqui em Dourados há 11 anos, trabalhando nessa grande missão, trabalhamos com famílias, e hoje a nossa live é bem informativa, nós estamos recebendo o doutor com muita gentileza, ele está à disposição para tirar dúvidas, e muitos mitos, né, que está envolto aí dessas substâncias. Então, entender sobre as substâncias e os efeitos delas na mente como no corpo não é algo fácil. Então, a gente está muito grato, doutor, pela sua gentileza, e eu quero que o senhor fique bem à vontade. A gente combinou de não fazer perguntas, agora o senhor ficar livre, e aí, se porventura alguém fizer alguma pergunta, a gente vai compartilhando, tá bom? Muito obrigado e fique à vontade. Muito obrigado, Thalita. É sempre um prazer a gente estar falando desse assunto, compartilhando, na verdade, né, um pouco do conhecimento que a gente tem e sabendo que vai adquirir também conhecimento com essas palestras, né, com essas participações. O interessante é que, na verdade, as perguntas, eu gosto muito delas, né? Às vezes, a gente fala o que acha que precisa falar, que tem que falar, mas deixa de falar o que as pessoas querem ouvir. Eu sempre gosto de deixar um bom espaço para a pergunta, mas o assunto é muito vasto, eu não sei que espaço vai ser possível deixar. Se nós tivéssemos que falar em todas as drogas, realmente não caberia esse tempo, cansaria todos os ouvintes. Então, nós vamos, assim, tentar falar nas principais e deixar as perguntas para aquelas pessoas que queiram, talvez, até falar de outras drogas no final, né? Se houver essa possibilidade. Mas, assim, o que é que nós podemos falar hoje, né, Thalita? Nós já conversamos aí em Dourados sobre droga. A última vez, eu acho que eu fui aí, nós falamos do narguilé, ou narguilé. Aqui nós falamos o tempo todo em outras drogas, estamos aqui numa época que a gente fala da epidemia do crack, alguns são contra esse termo, mas seja lá o que for, realmente é um tempo de um uso abusivo e de um grande estrago na sociedade pelo crack. Nós não podemos deixar de falar no crack, que é, na verdade, a cocaína, um tipo de cocaína fumada. Bem, vamos começar por drogas lícitas, né? Aquelas drogas lícitas que são consumidas por todo o tempo da humanidade, vamos dizer assim. E é interessante a gente saber uma coisa, já começando pelo álcool, né? Que a gente vê aí em uso, em grande uso pela sociedade, fora de casa, dentro de casa, com as famosas torres de álcool nos bares, até nos shoppings isso já aconteceu, mas é interessante saber que nos anos 30, nos Estados Unidos, o álcool ele era proibido nos anos 30 do século passado, e naquela época as coisas eram distorcidas, né? A cocaína era liberada, quando se viu que os problemas da cocaína
que até então era um anestésico e que poderia ser usado pela população, ele era um grande problema, foi invertida, foi permitido o álcool e tirado, então, de circulação a cocaína. A sociedade, ela vai vendo o que é certo com o decorrer do tempo. Não é que seja certo deixar o álcool, mas se tirou uma droga que trazia grandes problemas por uma outra que, se fosse consumida socialmente, talvez não desse problema. Hoje, nós estamos banindo o álcool, banindo, né, com o cigarro, principalmente o cigarro comum, e estamos querendo deixar livre a maconha. Certamente vai acontecer o que aconteceu nos anos 30 nos Estados Unidos. Nós vamos, futuramente, também tirar a maconha e permitir o cigarro, que traz uma série de problemas também físicos, mas não aqueles da maconha, como nós vamos, talvez, ver daqui a pouco. O álcool é uma substância usada pela população e que ele tem um contexto de unir pessoas, né, em volta de mesas ou em qualquer ambiente, mesmo que não seja em volta de mesa, conversar de uma forma mais livre. As pessoas se soltam com álcool. E todas as substâncias, lícitas ou ilícitas, que são chamadas de psicoativas, elas liberam as pessoas para ter uma conversa, vamos dizer assim, mais livre. Ele tira aquela sua timidez, né? Ele diminui todas as críticas, todos os freios que tem dentro dele e tem uma expansividade maior. Ele passa a ser mais sincero nas suas colocações, entre aspas, mas a verdade é que não é bem assim, né? Ele também fala coisas que nem ele acredita que falaria, nem que ele acredita que sejam verdade. Quer dizer, o álcool também tem suas armadilhas, se consumido em grande quantidade. O álcool é uma substância que ele é absorvido rapidamente pelo organismo, metabolizado no fígado, e aí ele entra no sistema nervoso central, né? Entra no cérebro, e com isso começa aquela atividade no organismo. A gente sabe que o cérebro é o que comanda o organismo. Então, o fígado ele tem uma enzima chamada álcool-desidrogenase, que vai decodificar, vamos colocar esse álcool, vai decompor esse álcool, joga um pouco de acetaldeído, né? E isso pode ser nocivo às células nervosas. Bem, ele vai ter alterações motoras, aquilo que a gente sabe, não vai conseguir fazer o 4, como se diz, né? Não vai conseguir, vai ter uma fala pastosa, né? Logo em seguida, vai ter uma confusão mental muito grande. Quanto maior a quantidade de álcool consumida, maiores são os danos motores e mentais. A pessoa não percebe essas alterações e termina cometendo, muitas vezes, alguns atos desnecessários e perigosos, como, por exemplo, na direção. Testes já foram feitos, pessoas consumindo pequenas quantidades de álcool e vendo que os seus reflexos já estão prejudicados. Em grande quantidade, ele passa a ser um crime maior, em pequena quantidade ele já é transgressão na direção, mas não deixa de haver uma punição, nem que seja uma punição financeira, monetária, uma multa, e depois, então, ele passa a ser um ilícito penal, por todos os problemas que ele traz. Isso é a embriaguez alcoólica. Agora, o álcool por si, só, usado repetidamente, ele vai trazer grandes danos ao organismo, danos físicos, principalmente o que a gente já conhece para o fígado, né, a famosa cirrose alcoólica, para o pâncreas, para o coração, para o cérebro. Pode chegar, inclusive, a um caso de demência causada pelo álcool, uma demência alcoólica, se o uso for continuado. Ele, com o uso muito grande nas dependências, ele passa a ser tão nocivo quanto, por exemplo, a cocaína, pura ou impura, como é o caso do oxi, a merla, o crack,
a pasta base de cocaína. Então, o álcool é grave o uso dele quando chega no fase de dependência, não só pelo dano físico, mas já pelo dano psíquico que ele causa. E o dano dele, ele sai da pessoa, não é apenas, quer dizer, ele não é só a pessoa que tem os problemas causados pelo álcool. A sociedade sofre com isso, os amigos sofrem com isso, o trabalho sofre com isso, a vida acadêmica sofre com isso. Existem problemas sociais, existem problemas policiais, existem problemas jurídicos e, pior, existem problemas familiares. A violência doméstica aumenta, as separações aumentam, brigas entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, por causa da bebida alcoólica, porque ela tira realmente aquela crítica, ela tira o senso normal de normalidade na relação interpessoal, na relação entre as pessoas, e com isso a agressividade, principalmente em pessoas predispostas, pessoas mais impulsivas, isso aí vai acontecer com certeza. Com certeza não, mas com grande possibilidade. Isso é um álcool. E, além disso tudo, nós estamos hoje no Setembro Amarelo. O álcool, ele é um facilitador do ato suicida. Pouco só, grande número de pessoas que cometem o suicídio, eles estão sob uso de álcool e de outras drogas. Ele é um facilitador e ele é uma substância que traz de volta um impulso suicida de pessoas que têm esse impulso, que estão com esse impulso adormecido pelo tratamento ou pelo tempo, etc., sem que esses impulsos venham à tona. Isso é uma coisa importante de ver. Olha só o álcool. É importante a gente saber, hoje, mais ou menos 70% dos homicídios tem alguém ligado ao álcool, né? Seja quem matou, seja quem morreu. E assim também com os acidentes de trânsito. A mesma estatística com os acidentes de trânsito. Quem dirigia, quem foi atropelado e etc. Olha quanta coisa a gente pode evitar. Hoje, a gente já vê que muitas dessas pessoas que cometem crimes, que têm acidentes de trânsito, que nós culpávamos apenas o álcool, hoje nós sabemos que eles estão com mais de uma substância. Muitas vezes o álcool e a cocaína. Então, isso também, o que hoje já se estudava como pessoas embriagadas por álcool, nós podemos dizer que é uma embriaguez por álcool e por cocaína, por uma substância depressora e por uma substância estimulante, né, ou euforizante, que é muito comum esse uso conjunto para que as pessoas não cheguem a uma embriaguez aparente. Mantêm-se acordados, mesmo com o consumo exagerado de álcool. Álcool, então, ele é um grande perigo, sempre foi, se as pessoas não beberem socialmente. E beber socialmente não significa beber todo final de semana, não. Socialmente é quando tiver uma atividade social marcada, por exemplo, aleatoriamente, não aquela que eu digo, olha, vamos beber socialmente toda sexta-feira. Essa é preocupante, principalmente se for um consumo exagerado ou embinte, como a gente faz, saindo aquele uso abusivo naquele momento. É importante, quando a gente fala em droga, seja ela o álcool ou qualquer outra droga, que existe o uso, né, que é um uso social ou experimental, existe um abuso, que é esse tipo de beber embinde, às vezes, até se alcoolizar, muitas vezes até cair ao chão. Isso não só para o álcool, mas para todas as drogas, existe o uso, o abuso, e existe o abuso nocivo, né, quando já traz problemas tanto para o corpo quanto para a mente, e existe a dependência, que já é uma coisa mais grave, que realmente precisa de uma intervenção médico-psicológica social.
Álcool é isso. Agora, eu queria falar de uma coisa importantíssima, que é o álcool nas mulheres, o alcoolismo nas mulheres. É interessante. A mulher ela já foi um ponto de equilíbrio, né? Quem bebia era o homem. Até hoje, a gente ainda vê mais mulheres levando o carro para casa porque os homens beberam. Mas isso está mudando. Já não se sabe quem leva o carro para casa. Às vezes, é o homem que leva porque a mulher bebeu. E, às vezes, ambos beberam e eles vão quase que no par ou ímpar para ver quem leva o carro. Ou então, de uma forma empírica, dizer quem bebeu menos ou quem está menos embriagado para levar o carro para casa. Está acontecendo demais. A mulher, para a gente ter uma ideia, com essa questão de igualdade, né, de gêneros hoje, ela está bebendo, acho que nasceram entre 1991 e 2000, elas hoje bebem tanto quanto os homens, e fumam também tanto quanto os homens. O cigarro, ele diminuiu, o cigarro comum diminuiu a dependência de 17% para 11%, porque foi proibida a propaganda do cigarro, proibido o uso do cigarro em locais fechados, em aeronaves, né, em restaurantes, etc. O álcool, não. Ele é até servido nas aeronaves. Ele pode ser usado, claro, em restaurantes, é o carro-chefe dos locais assim. Então, e os comerciais de álcool são excelentes, são bonitos. As pessoas vão lá, né? Eu estava ouvindo um amigo dizer que ele gosta de tomar uma cerveja no inverno ou no verão, olha lá, né? Quer dizer, se reportando a uma propaganda do verão, da verão. Quer dizer, é muito difícil, então, deixar de beber com propagandas magníficas que existem das bebidas alcoólicas. Mas, então, a mulher com isso, ela passou a ter maior uso, maior consumo de álcool, e tanto quanto os homens, e olha, do jeito que as coisas estão, vão superar os homens. Só que elas têm um problema sério, que é uma diminuição de uma enzima chamada álcool desidrogenase. Com isso, elas não vão ter uma metabolização boa do álcool, uma grande quantidade de acetaldeído no cérebro. Então, os danos para a mulher são muito mais rápidos e maiores que nos homens. Um outro problema é que a mulher ela tem uma maior quantidade de gordura e uma menor quantidade de água, desculpe. Então, com isso, ela retém mais álcool no tecido gorduroso e dispersa menos álcool com a água. E os danos com isso são maiores. A cirrose hepática é maior nas mulheres. Elas já estão indo para os bares tanto quanto os homens, e mais, na hora da procura do tratamento, elas têm mais vergonha pelo fato de serem mulheres. Quer dizer, ao mesmo tempo que elas estão se igualando ao homem no consumo, elas não querem se igualar ao homem na doença. Na doença. E a doença é admitir também a fragilidade, quer dizer, a mulher chegou a ser mais afetada, a ser afetada mais cedo, e passa a ser difícil admitir essa fragilidade. Então, isso é uma coisa importante que a gente precisa ver. Uma outra situação. Oi. Doutor, aproveitando que o senhor falou sobre a questão da mulher, né? E é interessante que esses dias mesmo eu estava falando assim, o índice, né, de que eu trabalho com acolhimento de criança e adolescente. Então, assim, quando o pai vai preso, fica lá a mãe, né? Então, hoje está tendo muito acolhimento de criança e adolescente, porque já não tem mais o pai, e a mãe está sendo presa porque está envolvida com a questão do tráfico e o álcool, e é tudo junto. E aí, diante disso, uma participante perguntou aqui, né? Muitas pessoas falam que não afeta na gravidez o uso de álcool, que não afeta, tá falando. Mas eu sempre acreditei que sim, e soube que sim, tem vários efeitos durante a gravidez. Tenho várias amigas
que mesmo grávida não pararam de beber e nem de fumar. Aí ela continua. Também tenho duas primas que durante a gravidez a mãe delas usou muita droga e hoje em dia afeta muito elas no psicológico e também na escola. Então, às vezes, assim, nasce normal e aí, às vezes, esse prejuízo do uso do álcool e outras drogas na criança vai vindo e talvez não sabe por quê. E aí a pergunta seria mais essa, assim, há ou não, né? O que seria os prejuízos do uso do álcool e outras drogas no bebê? Thalita, é sempre bom realmente você me cortar, porque senão eu não paro de falar, você já me conhece disso. E então me corte, senão a gente fica só num assunto, aquilo que eu disse, né? E a gente tem muita coisa ainda para falar. Mas a mulher, ela tem um uso mais por questão emocional e o homem por pressão social. Essa é uma realidade ainda que ela é real, existe. Agora, todas as drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas, elas trazem problemas para o feto. A gravidez, ela deveria ser banida na gravidez, sabe? É quase criminoso usar algum álcool, cigarro e drogas. O cigarro, hoje o que a gente chamava que a criança é o PIG, que se diz, pequena para a idade gestacional. Ela nasce menor do que deveria, mas depois você vai ver que outros problemas existem para essa criança pelo efeito da nicotina. O álcool, hoje nós temos o que a gente chama de síndrome alcoólica fetal, SAF, onde as crianças também vão apresentar grandes problemas, e as outras drogas é coisa semelhante. E nós vamos ver nessas pessoas problemas, muitas vezes que não são tão aparentes ao nascimento, mas que vão ser aparentes no desenvolvimento. Transtornos de déficit de atenção, alterações do desenvolvimento motor e psíquico, nós vamos ver no decorrer do tempo. Então, são crianças que já nascem com problemas por causa do uso de álcool e de outras drogas. E mais, não vamos nos esquecer que a dependência de uma substância, ela faz porque o organismo começa a consumi-la repetidamente. Então, crianças hoje que nascem de mães alcoolistas, de mães usuárias de nicotina, ou de cannabis, ou de cocaína, ou qualquer outra droga, na adolescência elas se tornam mais precocemente dependentes, às vezes desde um primeiro uso, não porque a droga é altamente dependenciogênica, mas porque elas já consumiram isso intraútero. Então, isso é uma coisa muito importante da gente saber. Mas deixa eu pular se não tiver outra pergunta em relação ao álcool, deixa eu pular um pouquinho de droga, senão nós vamos ficar nisso, né? Vamos falar um pouquinho da maconha. Se eu tiver muito extenso, por favor, Tá ótimo. Tá ótimo, doutor. Pode continuar. A maconha hoje é um calo no nosso... O que acontece? A maconha, ela eu que tenho mais de 30 anos de profissão, eu já trabalhei no tempo que a maconha era 4% de THC, hoje mais de 10, 15, 20% de THC. Imagine só o dano hoje, muito maior do que era há 30 anos, a maconha, muito maior. As pessoas querem dividir entre cannabis sativa, cannabis índica, mas, de um modo geral, vem tudo misturado. Não tem isso, não. A índica vai relaxar mais. Nada disso, nada disso. O que se usa, o que as pessoas querem é o barato. Então, elas vão estar procurando maconha sempre com maior teor de THC. Né? A maconha, ela é uma droga de uso mais comunitário, em que os jovens se reúnem, às vezes em praça pública, para consumir a droga e não mexem realmente com ninguém, né? Eles não estão mexendo com ninguém. Por isso parece uma droga tranquila, que as pessoas podem liberar. Ela realmente é menos ligada ao crime do que a cocaína, onde tem uma abstinência grave, em que as pessoas ficam extremamente excitadas, como nós podemos ver daqui a pouquinho. A maconha, não. Eles estão lá, rindo à toa de qualquer coisa e consumindo a sua maconha, o seu beck, né? Passando um para o outro a sua paradinha. É isso que eles estão fazendo.
Mas o que é que a maconha causa no organismo? O que é que eu digo? O que é que a gente observa no usuário de maconha? A maconha, ela tem um grande problema depois de um tempo de uso, que é uma alteração da atenção, da concentração, da memória. Ela tem uma perda muito grande da vontade, o que a gente chama de síndrome amotivacional. A pessoa não tem vontade de fazer as coisas. O estudante, desculpe, o estudante, ele tem uma dificuldade muito grande de dar prosseguimento à vida estudantil, à vida escolar, à vida acadêmica, o estudante. As notas começam a ficar mais baixas. As alterações de comportamento dentro de casa também ficam muito maiores, né? De dormir maior parte do tempo de dia, sair à noite, ficar desleixado com a aparência. Ele não cuida mais de si, ele não tem mais essa preocupação, ele não começa mais a pensar, não tem mais planos, aspirações. Hoje ele consegue um emprego porque a família exigiu isso dele, e daqui a 5 anos ele está nesse mesmo emprego sem nenhuma promoção, não fez nada para isso. É a perda da vontade, é a perda de ambições. Isso se chama síndrome amotivacional. Sabe-se que o uso da maconha desde a adolescência, a pessoa pode perder até 9 pontos no QI. Ora, o QI médio da população brasileira é de 100, 110 a americana, 100 a brasileira. Se nós quisermos um gênio de 130, 140, são poucos na população que podem consumir maconha, mas a grande maioria vai estar nos 100, 110. Para passar num concurso de alta dificuldade, como existe na magistratura, etc., né? Talvez o vestibular para medicina, se não aumentarem muito as faculdades de medicina, que a gente espera que não aumente, a pessoa precisa de um QI bom e muito estudo. Se ele consumir maconha na adolescência, e estiver nessa média da população, não entra num concurso desse. Pela perda. Ora, algumas pessoas me dizem assim, e Steve Jobs? É verdade. Presumo que ele tinha 140 ou mais de QI. Se ele perdeu 9%, ainda era difícil conversar com esse homem com 130, né? Ele continuou um gênio. Agora, quantos Steve Jobs fumam maconha? Steve Jobs era um gênio maconheiro. O jovem de hoje vai ser apenas um maconheiro. Não vai ser um Steve Jobs, não vai ser um gênio maconheiro. Essa é a realidade. Nós não podemos esquecer isso. E não vai conseguir galgar um espaço maior na vida. Doutor, sim. Doutor, quando o senhor fala, né, alcançar, né, atingir um espaço maior na vida, e aí volta, uma pessoa perguntou aqui, perde a motivação devida, porque essa falta de motivação, ele chega a perder na questão do suicídio, alguma coisa assim, ou vive uma vida tranquila, que tá tudo bem, sem expectativa? A síndrome amotivacional, a pessoa perde a motivação de viver e de morrer, ele não pensa. Ele não pensa. Nem quer morrer. Ele vive um dia de cada vez. Vou dizer, o protótipo, eu não gosto de falar de protótipo, né? Porque você termina falando coisas que não deveria. Mas vamos dizer assim, aquela pessoa que está na praça fazendo suas bijuterias, vendendo todo dia, ele tem uma arte na mão. Ele vende R$100, consome 100 de maconha e vai outro dia fazer. Ele ganha o seu sustento. Ganha 100 de maconha, não. Ele tem até o sustento para casa, né? Talvez. Mas ele não tem motivação mais. Só sabe que amanhã ele vai conseguir mais esse dinheirinho, né? Não tem aspiração. Eu vou abrir uma loja de bijuteria, não tem. Esse tipo de motivação, não. E assim, até que ponto Steve Jobs fez mais do que ele fez ali naquela garagem de casa na adolescência, no início?
depois vai perdendo essa capacidade. Ele tem gente para fazer para ele. Ainda tem ideias, mas não tem motivação para trabalho. Eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu com ele, mas estou dizendo como são as pessoas, os consumidores. Isso aí é a regra. Pode ter exceção, mas isso é a regra. Eu costumo E o senhor... dizer, se você quer ser juiz de direito e quer fumar maconha, primeiro seja juiz de direito, depois fume maconha. Se quiser fazer o contrário, vai ser difícil. Quando o senhor fala dessa questão, e aí eu penso um pouco na questão da desigualdade social, a gente sabe que o uso das drogas está em todas as classes, mas a pessoa que ela usa maconha e ela está numa classe mais vulnerável, né, já tem a falta de estímulo, às vezes, dentro de casa de estudar, e aquele que está ali tem uma classe mais alta, tem uma escolaridade melhor, melhores escolas, tem essa diferença ou aquele que é o usuário de maconha que esteja numa classe mais alta, ele também acaba se desmotivando na área escolar ou em outras áreas da vida? Thalita, é interessante. Sabe? Aquilo como eu falei, nem todo mundo é um Steve Jobs, nem todo mundo tem condições financeiras na vida, mas alguns nasceram em berço de ouro. Essas pessoas que nasceram em berço de ouro vão perder a motivação tanto quanto os que nasceram em berço pobre. Essa é uma realidade. Só que o que nasceu em berço de ouro, o pai pode deixar uma empresa para ele tocar, né? Se ele tiver uma boa assessoria nessa empresa, ele vai tocar bem essa empresa, né? Ele vai conseguir ganhar dinheiro. Se ele tiver filhos que não consumam a droga, ele vai conseguir sobressair, sem fazer nada. Se ele tiver, por exemplo, uma mulher que seja empreendedora, vai tocar essa empresa para ele. É diferente de alguém que não tem nada, né? Corre o risco de ficar na sarjeta. Isso precisa ser visto. Entendeu? A diferença? Então, a maconha ela termina sendo preocupante por isso. E essa droga que querem liberar. Ela é a droga que mais causa, junto com anfetamínicos, mas ela é a que mais causa transtornos psicóticos. E ela causa, hoje, nós sabemos, uma esquizofrenia, que eu costumo chamar de esquizofrenia canábica, né? Mas é esquizofrenia. Muitas vezes são pessoas que têm uma predisposição familiar grande, outras que têm predisposição familiar pequena, e até pessoas que não têm predisposição familiar podem ter esquizofrenia. O transtorno de pânico é muito comum nos usuários de maconha também. E tem uma coisa interessante, Thalita, que é a maconha medicinal. O termo feio, errado, é esse. Não existe maconha medicinal. Não existe. O que existe é uma substância que está dentro da maconha que pode ser medicinal, que é o canabidiol. Né? Eu digo assim, se Fernandinho Beiramar morrer e quiser doar os órgãos, o coração dele pode ser bom, diz assim, ele é um homem de coração mau, mas não, a maldade dele está no cérebro. Até o Fernandinho Beiramar tem alguma coisa boa, ele pode salvar vidas. Então, isso aí é importante a gente ver. A gente faz uma comparação, que hoje já está uma comparação muito difundida, eu falei isso em 2012, 2014, no Congresso, fiz essa comparação, é uma comparação da maconha com a jararaca, a cobra. E um brasileiro descobriu que aquelas pessoas picadas pela jararaca, pela cobra, elas tinham uma queda imensa da pressão arterial. Elas chegavam no pronto-socorro em choque, hipogolêmico, em choque por baixa de pressão arterial. Então, ele descobriu que tinha uma substância, a bradicimina, que causava isso. Ele extraiu isso da cobra e hoje compõe um remédio chamado captopril, que muito brasileiro usa. Ninguém diz que a cobra é medicinal. Ninguém diz. Mas a maconha, a apologia e o interesse mercadológico, que já tem até nome para o cigarro de maconha, que está prestes a ganhar esse cigarro, que já ganhou em grandes países mais desenvolvidos, e isso faz que os menos desenvolvidos caiam nessa,
O país mais desenvolvido também tem os direitos humanos mais fortes. Tudo você pode. Nos Estados Unidos, você pode. Se você hoje andar só com a parte de baixo da roupa, vai ser presa hoje. Amanhã os direitos humanos estão em cima e todo mundo está andando só com a parte de baixo da roupa. Não tem jeito. Lá tudo pode. E aí o pior é o seguinte, que amanhã todo mundo está andando só de calcinha e cueca nos Estados Unidos e depois de amanhã o Brasil está imitando, dizendo que nós estamos atrasados. Então, essa é a realidade. Porque os Estados Unidos é o que tem a melhor e a pior coisa. Essa é a realidade e nós não podemos imitar as piores. E eles fazem um controle preventivo muito grande das crianças deles, como a Holanda faz. A Holanda passou a dependência de maconha para o holandês de 1 para 1,5 apenas. E a maioria dos consumidores de maconha na Holanda é de estrangeiros. E entre eles o famoso brasileiro, né? Vai para lá para tomar café com maconha. E o estrangeiro é quem domina o mercado. Por quê? Num daquele pub lá da Holanda, se você gritar boa noite, você vai ouvir boa noite em português. Geralmente, só tem um holandês lá dentro que é o dono e que não fuma maconha. Essa é a realidade, é só passar lá para ver esses coffee shops. E muitos já fecharam, hein? Muitos já fecharam, que é proibido para menores de idade, então o tráfico de drogas também entra vendendo para essa população e para outros que acham o consumo nesses coffee shops muito caro. Então, a maconha é isso. Ela é um falso remédio. O canabidiol ele serve, sim, para algumas doenças epiléticas, principalmente da infância. Dizem que é bom para dor, mas a dipirona, para mim, é melhor, pelo que a gente já ouve falar, e para outras coisas. Então, acho que não se deve legalizar a maconha, nem droga nenhuma dessas ilícitas. Elas são ilícitas porque matam neurônio. Por isso elas são ilícitas. O cigarro mata da cabeça aos pés, mas se desconhece a morte de neurônio. O álcool, se ele for consumido socialmente, não mata neurônio. Então, e a maconha, ela mata neurônio precocemente. Então, é uma droga perigosa que não traz nenhum benefício à saúde, até porque nós temos medicamentos muito melhores para o mesmo fim. Isso é interessante de saber. Sim. Doutor, o senhor falou algo interessante, né? Esses tempos atrás eu estava falando com uma pessoa que ele já foi usuário de crack, de outras drogas, e hoje ele está numa situação onde ele tem algumas dores devido a um outro problema dele. E ele fala assim: por que não, Thalita? Se eu já me libertei do crack, da cocaína, por que eu não posso usar a maconha para aliviar minhas dores, sendo que quando eu estou com muitas dores e eu vou internar, né, se eu ficar internado, eles me dão drogas que é tipo a morfina e outras coisas assim. E aí, aí o senhor falou, né, que para aliviar dor, talvez o dipirona seja até melhor do que a maconha. E nesse sentido, assim, de estar um senso comum, de mesmo não tendo sido liberada diante da lei, mas esse senso comum, igual muitos estudantes falam, fala que tem esse atraso, mas eu estudo, eu sou um ótimo aluno e eu fumo faz um tempo. Então, quantos anos a pessoa usa? E aí o senhor disse no início da live que o índice, né, do THC, alguma coisa assim, aumentou agora. Então, assim, antes, o consumidor de maconha, para ele perder essa questão dos neurônios, de ter um retardo, né? Eu sempre falo assim, igual a gente gosta de computador bem que o processador seja rápido. Se a gente pegar um computador de 10 anos atrás, a gente vai ficar agoniado, angustiado, porque vai demorar para abrir o arquivo. Então, quem usava maconha há anos atrás e tem esse discurso, né? Não, mas eu uso já há 10 anos e nunca deu nada. E tem usuários que é de anos e eles levantam essa bandeira. E quantos anos demora para ter? Pode acontecer, né? O senhor falou da esquizofrenia, de desencadear e não se sabe quando, né? Não se sabe em que momento que vai acontecer. Mas essas questões dos neurônios, da memória, quanto tempo de uso para acontecer? Olha, é claro que a quantidade de THC ela é importante no dano cerebral. Antigamente,
eram os maconheiros, né? Quase não se ouvia falar em cocaína. Cocaína era longe, era uma coisa muito distante. E eles eram conhecidos quase por essas coisas que você vê hoje nas praias de Copacabana, por esses arrastões. Os maconheiros, eles eram marginalizados por isso. Não se estudava o dano cerebral, estudava como pessoas que se desviavam para o uso de drogas e tinham um comportamento à margem da sociedade, um comportamento marginal. Os trabalhos de cognição vieram depois. Nos Estados Unidos, onde eu tenho um consumo já de muito tempo, Colorado, por exemplo, Denver, onde tem um grande número de usuários, já tem estudos vendo crianças que desenvolveram usando maconha e as que desenvolveram sem o uso da maconha. Aqui no Brasil já está sendo feito um trabalho desse. Nós vamos ver como é a perda. Quando o jovem diz para você, eu consigo estudar, mas não é como ele estudaria, você pode ter certeza. As notas dele, elas podem estar até relativamente boas, mas seriam melhores. É isso que nós vamos ver com esses estudos, a perda de QI. Se existe perda de QI, com certeza houve perda de rendimento, né, do aprendizado, do rendimento escolar, do rendimento acadêmico. Essa é uma realidade que existe. As pessoas elas vão levando o trabalho. É importante o que você me falou assim, a maconha ela entorpece quando usa tudo aquilo, ele pode até ter uma diminuição da dor, parecer que ele tem uma diminuição da dor. Mas o problema é que entre a maconha e o opioide usado, apesar de ele ser uma droga que tem que ser usada pela medicina de dor com cautela, porque também pode trazer problemas se eles não souberem usar, né? O opioide, ele é muito mais analgésico que a maconha. São duas drogas de abuso. Mas se você precisa, numa dor crônica, usar algum medicamento forte, né? Uma substância psicoativa que pode ser usada ilicitamente fora, que use uma de utilização médica, sob prescrição e sob orientação. Né? Nós sabemos que o opioide, usado dessa forma, ele talvez não traga dano para os neurônios, mas ele pode trazer uma dependência, às vezes difícil de tirar, mas que a gente consegue com tratamento. Então, tem uma diferença em relação dele com a maconha, né? Isso é uma coisa interessante. Vou te fazer outra pergunta. A dependência que as pessoas falam do tabaco, né, do cigarro, emocional, existe também uma dependência da maconha emocional? No caso, assim, ela recebe isso de cultura, todo mundo no meu bairro, ou meus amigos, e aí acaba sendo algo meio social e também emocional, como o cigarro acompanhado ali do café, que as pessoas, meu cigarrinho, meu café, minha maconhinha, tem alguma coisa emocional também? Já foi vergonhoso ser maconheiro, né? Agora não, já está quase que entrando na cultura. São os grupos de iguais que as pessoas procuram, né? Na verdade, já existe isso, sim, esse uso, esse grupo de iguais. As pessoas se distanciam dos velhos amigos e vão para esse grupo de iguais. Os outros amigos que não usam são os caretas, né? São os caretas. Mas são os caretas que eles vão ver trilhar diferente deles. Os pais gostam. Lembra do fulano? Olha só, agora, ele está na faculdade, está fazendo isso, e você? Isso aqui não interessa, isso é para burguês, isso é para isso. Porque tem sempre a verdade. Essa é a realidade. Agora, dependência, quando se fala, o cigarro, ele dá uma dependência grave. O cigarro é uma das drogas que mais mata. Ele mata da cabeça aos pés. Ele dá câncer, né? Desde a garganta até o ânus, a bexiga, né? Todo o sistema digestivo, todo o sistema respiratório. É responsável pelo câncer de próstata, é responsável por acidentes vasculares cerebrais, por infarto agudo do miocárdio. Você imagina só. Hipertensão arterial. Mas ele tem uma coisa, ele não tira a dignidade, ele não mata o neurônio, até hoje, como você sabe. Por isso ele é lícito. Não sou favorável à licitude dele, pelo grau de prejuízo que ele traz. Tá certo?
Mas é essa a simbolia, o porquê, né? A conotação da licitude. Lícito é legal, ilícito é ilegal, mas legal porque não mata neurônio, desde que construído de uma forma mais racional, né? E o ilícito vai matar o neurônio. Então, o cigarro é isso. Agora, a dependência do cigarro é violenta. Mas há muitos abusadores confundidos, né, com dependentes. Mas a dependência é violenta. Abusador é aquele que fuma 20 cigarros e diz assim, a partir de amanhã não fumo mais, ele para de fumar. A gente diz, olha a força de vontade. Mas ele não era dependente. O dependente não consegue sair assim, só com tratamento, porque é muito difícil. E hoje tem os programas antitabagismo que realmente são excelentes. Certo? Sim. O cigarro, o álcool, se for usado de uma forma realmente social, né? A pandemia aumentou muito o consumo, o que é um risco muito grande. Tá certo? Eu, como só bebo com amigos, por exemplo, um vinhozinho uma vez ou outra. Então, posso dizer que não tomei um gole de vinho durante essa pandemia. Tá certo? Então, é uma situação. Não tem a vida social para isso. Mas as pessoas bebem. Bebem, né? Bebem e abusam da bebida. E bebem em 20, se for preciso. Bem, vamos pular um pouquinho? Ou quer perguntar coisa disso? Não, pode ser, vamos lá. O que eu ouço falar muito, assim, que tá meio que na moda, e eu não sei se quanto tempo está na moda, é que a pessoa, os jovens ou adulto também, né? Tem muitos adultos. Esses dias atrás, uma mãe falou para mim, Thalita, tem gente que fala que é na adolescência que conhece as outras drogas mais fortes. Mas o meu filho, ele 23 anos ou 24, separou da mulher, ele bebia álcool socialmente, aí começou a beber mais. E aí começou a misturar, porque precisava trabalhar, no outro dia a cocaína, e acabou virando assim, depois dos 23 anos. Então, assim, para se tornar dependente, não é só o adolescente, né? Eu queria só tratar disso assim, porque às vezes é o estado emocional que a pessoa está, a entrega que ela dá para aquela droga. E aí, como o álcool ele é depressor do sistema nervoso central, aí ele usa a cocaína para quebrar o efeito e para estar no outro dia bem para trabalhar, né? E aí vem uma outra etapa aí dessa questão. Aí o senhor vai falar da cocaína agora? Isso é interessante isso que você colocou, mas vamos falar da cocaína e a gente toca nisso. Hoje a droga ela começa cada vez mais cedo, né? Porque ela começava aos 16, 17, 18, e há 20 anos já estava começando aos 14, 15 anos, e hoje já está mais cedo, 12. E nós já vemos pessoas de 8 anos começando o uso de drogas. Olha que, né? Eu já vi relato de 7 anos usando droga. Então é terrível. Agora, existe também o uso inicial em pessoas mais idosas, né? Mais velhas, não idosas, mais velhas. Agora, o que a gente vê nessas pessoas, que a grande maioria fez alguma experimentação dessa droga na adolescência. Ele não começou o uso, ele já tinha experimentado antes. Mas alguns sim, já começam o uso aí. E é interessante essa ação do álcool com a cocaína. A cocaína tira a embriaguez, aquela depressão, sedação do álcool. Então, ele bebe mais, é o bom bebedor. A característica dele é que a cada 30 minutos ele vai no banheiro para pôr uma carreirinha, né? E volta cada vez mais sóbrio e bebe a noite inteira. Esse é o problema. Só que o dano cerebral dele triplica. Ele está pondo álcool e cocaína. São os dois grandes venenos para o sistema nervoso central. E, com o tempo, o organismo começa a criar uma substância chamada coquetileno, que ela é mais forte que a cocaína e que o álcool, isoladamente. E que toda vez que ele bebe, o organismo ele quer aquela substância mais forte. Ele já tem essa memória.
Então, ele quer o coquetileno, ele não quer só o etanol da bebida. Então, faz que aumente a fissura pela cocaína. Por isso que diz assim, os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos dizem, se você quer parar de usar droga, não beba, porque se beber vai buscar a droga. Isso é interessantíssimo. E a cocaína, ela é um euforizante. Ela teve um grande boom com a cocaína injetável, naquela época em que apareceu muitos casos de hepatite B, hepatite C, AIDS, etc. Mas depois descobriram a cocaína fumada, o crack, a pasta base. O crack é a pedra, é o bicarbonato, água, a cocaína. A pasta base já é éter, acetona, querosene, faz aquela pasta. O oxi já, você já diminui os custos com a gasolina. A merla é igual à pasta base. Na verdade, é coisa semelhante praticamente para o dano cerebral. Ela é muito maior o dano, muito maior a dependência, muito mais rápida a dependência, que cria zumbis e cria uma demência precoce no usuário. Em 5 anos, ele está, como dizem os próprios usuários, está lesado. O que fez que os traficantes do Rio de Janeiro, no passado, na década de 90, fossem inteligentes e eles se vangloriavam dessa inteligência. Tinha uma briga muito grande Rio de Janeiro e São Paulo, porque lá não entrava, o crack era lá de São Paulo, não entrava lá, porque ele dizia, eu quero meu consumidor vivo por mais tempo, né? Vivo por mais tempo, era só cocaína. Hoje não, entra o crack no Rio, acabou isso. Mas era assim. E se diz que o usuário de crack, ele é o típico dependente dos 3 Cs que os narcóticos anônimos falam. E quais são os 3 Cs? O primeiro C é clínica ou comunidade? Comunidade terapêutica, né? O segundo C é cadeia ou cárcere. E o terceiro C é cemitério ou caixão. Então, clínica, cárcere, caixão. Isso aí, uma média de 5 anos, ele vai morrer ou pela droga, overdose, ou assassinado por causa do comprometimento com a marginalidade, muitas vezes, porque são drogas de alto poder dependenciogênico, de dependência, e ele vai em busca dela. Se não tiver o dinheiro, ele vende as próprias coisas. Se não tiver as próprias coisas, ele vende as coisas da família. Se não tiver na família, ele vai buscar lá fora. E muitas vezes ele comete delitos pequenos ou maiores, e às vezes ele precisa estar armado para isso, termina ferindo ou matando alguém. Então, a cocaína, principalmente na sua forma fumada, ela é muito, muito maléfica à população e à sociedade e à própria pessoa, né? Você tem alguma pergunta sobre a cocaína? Agora eu comecei a ficar com pressa para a gente falar um pouquinho no narguile, né, que você me pediu. Ah, sim, nossa, eu estou muito curiosa, quero muito que o senhor contribui sobre o narguile, mas essa questão da cocaína, eu ouço muito e eu vejo realmente assim que na minha análise, né, não fazendo, sei lá, uma diferença, mas quando a gente falou do álcool, quando o senhor falou diversas consequências do álcool e quando o senhor fala das consequências do crack, eu vejo que as consequências do crack, lógico, tem consequências sociais, mas é muito para a pessoa. Tipo, em 5 anos ele já destrói a vida dele. O álcool, ele 10 anos, 15 anos, ele destruiu a vida da família inteira e está ali ainda, né? Igual a gente recebe na comunidade terapêutica que eu trabalho, pessoas de 45 anos, totalmente já, às vezes, demenciado, mas ele bebe lá desde os 20, então quanto prejuízo, quanto sofrimento já trouxe para a família. Então, assim, é um sofrimento mais de gotinha no álcool, e lógico, pode vir um acidente, pode vir uma coisa e já destruir, mas o crack, ele é muito para a pessoa, tanto que você não vê o usuário de crack muito na rua, eles somem, né? Eles têm uma diferença, né? Eles têm uma paranoia, né, que chamam de noia, muito grande. Na hora do consumo, eles têm muito medo, eles se trancam, acham que é a polícia que está lá fora, que são pessoas que pegaram. Essa paranoia, que é como uma psicose, ela é durante o uso, né? Sim. Então, isso
o craqueiro, o usuário de crack, o pasta base, de tudo. Quando eu falar crack, estou falando de toda essa cocaína fumada, que eles são iguais, são todas iguais, eles sentem isso. Uma coisa interessante são as alterações vasculares, principalmente para pequenos vasos da cocaína. É muito comum acidentes vasculares cerebrais e acidentes miocárdios, ou seja, um infarto agudo do miocárdio. Todo jovem que morre de infarto agudo do miocárdio, é obrigatório você perguntar se ele usava cocaína. Às vezes a família se irrita com isso, mas isso é protocolar. Uhum. É protocolar. É como se uma pessoa tem uma tuberculose com facilidade numa fase jovem, ele tem problemas aparentes, você tem que perguntar se ele tem que ter a suspeita do HIV, por exemplo. Né? Claro, muitos não vão ser, como muitos infartos também não vão ser, mas é protocolar, tem que ser perguntado. E essa paranoia é muito grande. Você diz assim, mas como é que a pessoa sofre tanto, se põe debaixo de um quarto, se fecha, vai para baixo de uma cama, achando-se perseguido, como é que ele volta a usar? Se eles mesmos dizem que o mal-estar dessa substância e o medo é tão grande e duradouro, muito maior que os segundos de prazer que ele tem na hora do uso. O segundo de prazer, na verdade, Thalita, ele é mais por uma necessidade do organismo, ele precisa pôr aquilo. Quando ele põe, ele então tem o prazer de ter aquela substância de necessidade, que os dependentes gostam de chamar de substância de preferência, e que eu chamo de substância de necessidade. O organismo necessita dela, e eles têm, naquele momento, esse prazer momentâneo, e logo em seguida vem essa enxurrada de medo. Isso é o que acontece com o crack. Uhum. Com a cocaína fumada e com a cocaína aspirada, e com a cocaína injetável, que hoje é muito menor o uso. Por quê? Porque ela era muito rápida, ela ia para o cérebro. Mas o que acontece? Acontece que a cocaína fumada passa a ser até mais rápida que a cocaína injetável. Em 6 segundos já está no cérebro e causando todos os efeitos possíveis e imagináveis dessa substância, que ela é euforizante e que traz uma série de consequências para o organismo, inclusive uma hepatite, apesar de ela não ser o álcool, ela pode dar na pessoa. Sim, e agora, assim, tão forte tudo isso que o senhor falou, agora eu vou só fazer uma reflexão para o senhor entrar na questão do narguile, passar para quem nos ouve, compartilhe essa live com pessoas, com famílias que têm adolescentes, crianças. O conhecimento, ele previne, o conhecimento liberta e o conhecimento prepara. E o conhecimento tira o preconceito. Quando o doutor estava falando, né, e com tanta convicção, porque entende, sabe, tantos anos aí, sobre a necessidade. Gente, não julgue aqueles que já são dependentes, não julgue aqueles que estão lutando para sair e não conseguem. Eu trabalho há 12 anos com dependentes químicos, é difícil, é triste. Quando você ouve, né, o doutor falando dessa forma, você fala, gente, que luta que é, que luta. Então, para nós, o nosso maior objetivo com essas lives é fazer com que você, adolescente que nos ouça, acredite em nós, porque sair das drogas não é fácil. Então, é melhor que você não entre. E aí, a gente vai falar agora de uma droga que está se disseminando de uma forma como se fosse normal, e não é normal. Tenha medo do que a droga pode causar na sua vida. Então, esse é um recado que eu dou, porque, assim, é triste você trabalhar com as famílias, com próprios dependentes, né? O doutor deve saber disso na pele, o quanto que eles querem, muitos querem, mas não conseguem. A luta para sair é muito árdua, né? É muito árdua. Melhor falar não agora, né? Falar não para os prazeres agora, quanto antes. E aí, só para introduzir a sua fala, doutor. Eu nem ia falar do narguilé, que eu sabia que ia ficar muito longo, mas, né, a Thalita... Ai, doutor, não pode deixar de falar. Não pode deixar. Então, hoje eu comparo, sabe, aquela bela torre de cerveja, sabe, com aquele monumento do narguilé. Aquilo é uma beleza, né?
Eu não vou comprar aquilo, não. A torre de cerveja, eu comprei, sabia? Eu comprei e eu encho aquela torre de suco. Quando eu passo alguma coisa para os amigos, puxa vida, eu ponho aquela torre, eu vejo que alguns ficam decepcionados. Mas para ver que aquela torre ela é tão bonita para ser Simbólica. com álcool, não. Nós não podemos perder a beleza na ebriedade. Vamos colocar a beleza na sobriedade. Essa é a realidade, é o que a gente precisa ver. Agora vamos ver aquele monumento, né, do narguilé, sabe que narguilé vem da palavra coco, né? Ele tem uma base, que é uma jarra, né? Vocês já estão vendo aquilo ali, né? Um corpo, que é aquela peça cilíndrica, não sei se estão lembrando. Ali um fornilho onde põe o carvão, chama fornilho. Tem um abafador, e logo em seguida tem as mangueiras que vêm. Eles são usados, as pessoas usam naquelas tendas. Só que, como vai água ali, né? Vai água, as pessoas elas usam uma a uma, ou então tem alguns que dá para fazer uma extensão para usarem usar mais de uma pessoa. Ora, aquilo parece bonito. Primeiro, ele é prejudicial. O vapor, ou seja, essa fumaça na água, ela traz mais prejuízo ao pulmão. Ela por si só limpa, né? Porque já existe o que você põe ali, você compra. Ela por si só limpa, ela já traz mais prejuízo ao pulmão do que a nicotina, por si só, limpa. Só tem dois problemas. Misturada ali na água, as pessoas estão colocando bebida alcoólica. Ou seja, você está aspirando o álcool, né? O álcool agora ele não está sendo só ingerido, ele está sendo aspirado. E ali onde você põe o carvão, pelo fornilho, as pessoas estão pondo THC, maconha. Então, vejam bem os problemas que ele está trazendo. O álcool e a maconha. E você não sabe quem é quem. Por quê? As pessoas elas estão usando aquilo, você vai nas casas para saber, examinar um para um. Então, na verdade, tem que ser feito um trabalho de prevenção às famílias, sabe? As famílias têm que colocar narguilé, na minha casa, não. Ou então, narguilé, na minha casa é só enfeite. Narguilé, sem uso, só para ver. Né? Eu acho que a gente deve por placas como essas. Né? Aqui, narguilé é para ver. Aqui, narguilé é enfeite. Não, eu quero trazer alguma coisa lá do Oriente Médio, bonita. Ele é bonito. Ele é bonito. Né? É um objeto bonito. Talvez a gente possa colocar isso para ver, não para usar. Como a torre, a gente pode colocar um suco de frutas, bem melhor do que colocar aquela cervejada toda. Bem, com isso, os nossos jovens, né, vão conseguindo sempre meios para burlar a sociedade e para fazer seu consumo de algo que lhes traga prazer, que muitas vezes eles tentam usar como um falso medicamento para suas angústias, para os seus medos, para as suas tristezas, porque está faltando diálogo, está faltando uma forma de chegar às famílias, está chegando uma forma de chegar aos professores, que precisam também aprender a manejar melhor esses jovens e a encaminhar para um serviço de psicologia escolar, se tiver, a chamar responsáveis, se tiver. Mas os jovens eles precisam aprender a conversar. E para aprender a conversar, eles precisam de adultos que os queira ouvir, que queira ouvi-los e que saiba estimular essa fala que está presa na garganta deles, o que não é fácil. Ele precisa disso. O jovem, ele precisa que a família o compreenda, que a família o traga para si, escute suas angústias e procure tratá-los. E precisa que a escola faça mais ou menos o mesmo. Eu digo que a escola ela tá com as crianças de tenra idade, ela está com as crianças o mais cedo possível. Então, nós já temos que quase
Veja bem, a percentagem da E tem que ser maior da família. É um compartilhamento de responsabilidade em que a escola tem que ter uma percentagem menor nela, mas não pode se omitir a ela, porque as crianças já vão para a escola desde o berçário hoje. Então, os professores têm que ser bem preparados, não para tratar, mas para saber encaminhar para um tratamento. Chamar uma psicologia escolar, chamar pai, chamar mãe, muitas vezes são filhos de famílias estruturadas, outros desestruturadas, porque é muito difícil a gente saber o que é uma família desestruturada, o que é uma família estruturada. Será que existe? Isso é muito difícil. O que é a estrutura familiar? As famílias que estão com problemas maiores, melhor assim, com famílias com problemas menores, chamar, então, e direcionar para um tratamento, para um acompanhamento o mais breve possível. Talvez assim a gente evite que outras pessoas entrem, né, nas drogas. Eu costumo dizer que nós precisamos fazer uma operação creche. É uma prevenção desde as fases iniciais da vida. Nós temos que fazer sim. Olha, a Polícia Rodoviária, ela conseguiu mostrar para as crianças o que é o certo e o errado no trânsito. Ela já nos ensina: pai, põe o cinto, pai, olha à esquerda, pai, olha isso, pai, não pode ultrapassar dessa forma. Porque elas não podem ver também as drogas como aqueles monstrinhos, né? Em vez da gente estar ensinando coisa errada às crianças, vamos ensinar o que é um monstrinho, a droga monstrinho, que a gente tem que se afastar dela, que a gente tem que denunciar para as autoridades. Se a gente fizer isso desde a infância, de uma forma lúdica, talvez nós tenhamos uma juventude mais sadia. Nós não somos ainda os Estados Unidos ou uma Holanda que sabemos fazer isso. Eles não sei que operação eles têm, não deve ser operação creche, mas quem sabe a gente tem uma operação creche. Mas eles têm bons trabalhos de prevenção. Agora, o Uruguai tentou imitar países desenvolvidos, está se acabando com a maconha. Essa é a realidade. E não vai ser diferente conosco. O Brasil vai se acabar. Enquanto nos Estados Unidos e na Holanda os maiores usuários são estrangeiros, no Brasil serão os próprios brasileiros. Nós acabaremos com a nossa própria raça. Vamos evitar isso. Tá bom? Doutor, olha, muito obrigado pela sua contribuição, e eu vejo assim, quando a gente termina, né, conclui aí a nossa live falando da prevenção, por quê? Porque é a base mesmo, né? Quando eu olho para as famílias e olho para uma criança que às vezes quem está induzindo ela a beber ou fazer uso de outras drogas, às vezes é o próprio pai, a própria família, então realmente a gente vê que eu, enquanto cidadã, nós, enquanto cidadãos, a gente tem sim que se envolver nessa bandeira. Por quê? Porque quem garante, né, que essa criança lá, naquela convivência que ela está, ela vai aprender aquilo que é o melhor para ela. Então, assim, a corresponsabilidade é de todos os entes, né, que seja igreja, que seja políticas públicas, que seja a escola, né, associações, clubes de serviço, todo mundo nessa mesma fala. E trazendo essas reflexões, esses conhecimentos, que a gente vê o quanto que quando a dependência é triste, né? A dependência é triste, depender de algo é triste. E saber, assim, que olhar para as desigualdades sociais, olhar para os problemas sociais, às vezes é desanimador, mas a gente precisa encontrar uma força interna para lutar e criar uma expectativa de um futuro melhor, de uma vivência do hoje melhor e de um futuro melhor. Eu estou muito grata, e eu queria só, assim, que o senhor falasse um pouco mais sobre a narguilé no final aí, assim, por que será que as famílias não estão acreditando que a narguilé faz tanto mal? Por quê? Eu digo isso porque, assim, antigamente, quando eu era criança, eu sentia cheiro de fumaça, as pessoas fumavam na nossa frente. Hoje eu não vejo mais, as pessoas se educaram, não fumam. E aí, hoje, eu estou, às vezes, em algum contexto, parece, assim, que... E agora, até antes da pandemia, porque na pandemia, realmente, eu não estou saindo, tudo, mas tem lugares que as pessoas fumam na nossa cara e tá tudo beleza. E os próprios pais deixando. Por quê?
há um mito que não tem tanto problema, né? Então, só para a gente concluir, não abusando muito da sua gentileza. Eu acho que são dois motivos. Primeiro, é assim, aquele aspecto cultural, né? A cultura árabe, quer dizer, eles usam lá, eles usam realmente de uma forma um pouco mais sadia, mas eles têm mais problemas respiratórios do que o resto da população mundial por causa do uso do narguilé. Então, isso é uma coisa interessante. Segundo, Thalita, tem uma coisa que nós vemos no dia a dia, infelizmente. Os pais, eles querem muito, muitos pais, eles querem muito a legalização da maconha. Não que eles acreditem que a maconha seja boa, mas é que os pais hoje eles já não conseguem mais se contrapor aos filhos. Os filhos, eles são os verdadeiros, né, chefes da família hoje. O adolescente é o dono da verdade, chefe da família. O pai diz assim, não, você não vai fazer isso. E ele continua fazendo, daqui a pouco ele está dominando o pai. Quando o pai perde a força, ele precisa ir atrás da legalização. Por quê? Se eu não posso tirar meu filho da maconha, eu tenho que tirar a maconha da ilicitude. O meu filho agora fuma uma coisa legal. Ele é legal. E o narguilé, ele está no mesmo ponto. Os pais já não têm força com os filhos. Os filhos mostram, os filhos vão atrás de trabalhos, milhares de trabalhos dizendo que a maconha é boa. Claro, existe uma série de interesses. É diferente daqueles trabalhos sérios que estão mostrando todos os problemas causados por ela. Pode até ser que o canabidiol se ache coisas boas e vem, mas o THC não tem como. Tanto malefício causado por ele, se vai dizer que ele é bom no futuro. Não tem como. E o narguilé é a mesma coisa. Os pais não conseguem ver os malefícios porque eles são reféns dos próprios filhos. É muito difícil dizer não e dizer que aquilo é uma coisa muito bonita, vou comprar e muitas vezes até consumir com os próprios filhos. Então, não, se a sociedade realmente, se não houver uma proibição disso, uma fiscalização maior e, mais ainda, tentar mostrar para os pais que eles compreendam esses riscos e mostrar para o adolescente, para a criança, para que não chegue até aí, então, a gente pode ter uma diminuição do consumo. Mas é muito difícil os pais ainda. Os pais de usuários de narguilé, usuários de maconha, eles terem, uma grande parte, ela é favorável a esse consumo. É uma triste realidade, né? Mas a gente está aqui para trazer, né? Que não podemos nos acomodar com isso, né? Não podemos. Então, a gente não está aqui, o senhor trabalhou o dia inteiro, né? Então, o senhor está aqui voluntariamente, a gente está aqui porque a gente acredita no conhecimento, acredita que a informação, ela instrumentaliza as pessoas, e eu quero, mais uma vez, falar para o senhor gratidão mesmo, e que o senhor deixe agora a sua mensagem no sentido assim, eu sei que o senhor é de Campo Grande, mas eu tenho muitos conhecimentos de pessoas que, às vezes, são mães, né, de usuário de álcool e outras drogas, às vezes desesperado, não, eu quero um psiquiatra que eu conheço, que eu confie, né, então, assim, você que nos ouve, pode confiar, o doutor Estevão é um ótimo psiquiatra, tá na área há muitos anos, né, humano, isso é o mais importante, e, às vezes, né, raramente, quem já está na dependência, é difícil parar se não tiver um tratamento. Então, eu gostaria que o senhor falasse aonde que é a sua clínica, onde o senhor atende mais, para que as pessoas possam estar te procurando. Primeiro, Campo Grande é minha terra adotiva, né? Eu sou de Belém do Pará. Agora, eu amo esta morena, né? Oh, cidade boa, né? Então, o que é que a gente pode dizer para as pessoas, né? Para as pessoas num momento desse? Primeiro, que nós temos aqui em Campo Grande mais de 80 psiquiatras, em todo Mato Grosso do Sul mais de 120, e são todos capacitados nisso. É claro que tem aqueles que eles se identificam mais com o problema, né?
trabalhe no CAPS, álcool e droga, ou nas suas clínicas particulares. Nós temos colegas excelentes. Eu acho que pode escolher no escuro o seu profissional, que você vai se dar bem. Pode ter certeza disso. Não estou falando isso por falar, estou falando isso com a certeza. Eu conheço a competência dos nossos profissionais, tá certo? E os pais, o que é que eles têm que ver? Desde cedo, o diálogo com os filhos e observar a alteração de comportamento o mais rápido possível, não ver isso como algo inerente à idade infantil, ou algo da adolescência, ou da aborrecência, como se queira chamar, mas como algo que pode estar fora da normalidade e levar a um profissional de saúde mental, ou a um psiquiatra, ou a um psicólogo que trabalhe na área de dependência química ou psicólogo. O psiquiatra praticamente todos trabalham, e se não trabalhar, ele vai indicar alguém que o faça. Tá? Isso é importante fazer. Não deixe o filho se afundar na droga. A família não tem que carregar essa culpa, a família não é culpada pela entrada na droga, os problemas são múltiplos, mas ela tem uma grande responsabilidade na saída da droga. Então, procurar isso. Os grupos de apoio, o Amor Exigente, por exemplo, para as famílias, é um grupo excelente. E para o usuário, eu recomendo muito o NA. Para as famílias, tem o Amor Exigente e o Amor Persistente. São 2 grupos excelentes, e para o usuário NA, e se for o álcool, o AA. Trabalhos belíssimos, desde o início do século passado, desde 1930 o AA já existe nos Estados Unidos, depois, em 1950, veio o NA, no Brasil já foi mais tarde, já entrou nos anos 80, mas que dá certo. E também a espiritualidade, sabe? Se envolver nas coisas da sua igreja, da sua religião. Isso também ajuda muito ao tratamento dos dependentes químicos. Então, a medicina, a psicologia, a igreja e os grupos de apoio. Isso eu ponho no meu livro de dependência química, e são os 4 pilares que eu não abriria a mão de nenhum deles. Eu sempre digo que os privilegiados são aqueles que têm todos eles. Claro, se você não confia em algum, paciência, isso também não vai ser o fim do mundo. Mas eu sempre digo que os maiores privilegiados têm esses 4 pilares na mão. Muito obrigado, nossa, muito obrigado mesmo, gratidão. Gente, compartilhe essa live, né? Esteja com a gente, a comunidade terapêutica Novo Olhar, em nome do pastor Cido, agradece a sua gentileza. O Bogarim tentou entrar, eu acho que ele deve ter conseguido, eu não sei, que é o nosso presidente do Comad, super admiro o senhor, agradece também a gentileza, e nós de Dourados somos gratos ao SEAD, no nome do senhor como vice-presidente, em nome da Denise como presidente, somos, assim, super apoiados por vocês, e nós estamos juntos nessa, né, levantando a bandeira pela vida, né, que a vida tem sentido, a vida vale a pena viver e viver da melhor forma, em sobriedade, né? Muito obrigado mesmo, tá, doutor? Até mais, então. Tchau, gente. Compartilha essa live. Obrigado.